Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Inês, professora de espanhol, e hoje vamos abordar alguns assuntos muito importantes para que você obtenha êxito nas suas provas. Uma das classes gramaticais muito cobradas em provas e que exige do aluno um amplo conhecimento são as conjunções. Bom, as conjunções são palavras que unem dois termos de uma mesma oração ou duas orações. Estas orações, elas estabelecem uma relação de coordenação, ou seja, uma está relacionada à outra, mas não há uma dependência entre elas. Ou elas também estabelecem por subordinação, onde uma depende da outra para que haja um sentido mais completo. Vejamos um exemplo de conjunção coordenativa ou, em espanhol, de coordinante. Me acompanhem pela tela, vamos lá. Conjunção coordinante, verifiquem, aqui nós temos um exemplo de uma frase, na verdade muito conhecida, né, muito famosa, atribuída a Che Guevara, que diz: "Hay que endurecer-se, pero sin perder la ternura jamás". Nessa frase, nós temos dois exemplos de conjunções. Uma delas é que, hay que endurecer-se. A conjunção que é uma conjunção subordinante. E já na sequência nós temos pero sin perder la ternura jamás. O pero é uma conjunção coordinante. Então vamos lá, vamos primeiramente conhecer o grupo das conjunções coordinantes. Me acompanhem pela tela, verifiquemos. Aqui nós temos os tipos de conjunções, os nomes atribuídos e algum exemplo para que você possa entender melhor esse assunto tão importante. Primeiramente, conjunções copulativas. Que são conjunções copulativas? São conjunções que, na verdade, unem elementos dentro de uma mesma frase. Veja um exemplo. La globalización económica es un proceso histórico, el resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico. Nesse caso, nós temos aí as conjunções copulativas ou aditivas do português. A conjunção i, a conjunção e, que na verdade ela é utilizada esporadicamente para substituir a conjunção i em caso de cacofonia, e a conjunção ni, que equivale em português ao nem. Me acompanhe pela tela, vejamos outro exemplo de conjunção coordinante. Disjuntivas, ou em português opositivas. Elas indicam a opção entre duas ou várias possibilidades. Quais são elas? Nós temos a conjunção o, a conjunção u e também o bien. Exemplo, la globalización es una amenaza u oportunidad. Verifique aqui que nós temos, nesse exemplo, a conjunção u, porque ela foi utilizada justamente para substituir a conjunção o, porque nós não aceitaríamos isso, a linguística do espanhol não aceita e considera cacofônico dizer o oportunidade. Então, nesse caso, a conjunção o foi substituída pelo u para evitar cacofonia. Outro exemplo que poderíamos dar, por exemplo, com a conjunção o, seria es tu vecino ou tu hermano, que equivale a o do português. Me acompanhe e vejamos mais um caso de conjunção aí coordinante. Adversativas, do grupo de todas as conjunções, essas são as mais cobradas em provas e vestibulares. A função de uma adversativa é unir elementos, dos quais o segundo elemento corrige algo do primeiro. Quais são elas? Pero, que inclusive aqui, nesse caso, foi uma conjunção utilizada e que apareceu na frase de Che Guevara, pero. Temos o mas, que na verdade o mas, ele substitui o pero, são conjunções sinônimas. Temos a unque, que equivale em português ao ainda que, embora. O sino, que equivale em português ao senão, mas sim, que é sempre utilizado para confirmar uma afirmação seguinte e negar o que foi dito. Sin embargo, que em português ela tem várias traduções como entretanto, no entudo, contanto, antes bien, mas bien, si bien, apesar de, essa conjunção apesar de, ela é sinônima e pode ser muito bem substituída pela conjunção aunque, com todo e entre outras que apareçam. Veja um exemplo de uma conjunção adversativa. Me encanta a frase, pense globalmente, pero actue localmente. Bem, em muitas provas não pede-se necessariamente a tradução para o português, mas sim, quais são as conjunções que podem substituir essa conjunção pero. Nesse caso, o sinônimo mais próximo do pero é mas.
no espanhol, mas sem acento. Temos também o sin embargo, que pode muito bem ser substituído pelo pero, pela conjunção pero, e temos também no obstante. Então, tem que tomar muito cuidado com essa conjunção em relação à tradução para o português e em relação à sinonímia. Vejamos mais outros casos de conjunções em espanhol. Me acompanhem pela tela. O próximo são as conjunções explicativas, que, claro, como o nome já diz, a ideia é explicar, indicar a consequência, o motivo de algo. Quais são elas? Assim, pues, assim, que, con que, esse con que a tradução para o português é o então, es decir, esto es, luego, o sea, por esto, por lo tanto, solo por tanto, por consiguiente, pues, e outros, ou seja, conjunções que vão explicar algo já dito com antecedência. Acompanhe um exemplo. O término globalização se utiliza desde os anos 80, é decir, nesse caso, no lugar de decir, poderíamos colocar así es, o sea, também, pues, desde que os adelantos tecnológicos aceleraram as transações internacionais. O próximo caso de conjunções coordenantes são as distributivas. Elas apresentam dois elementos aos que se unem de maneira alternativa, sempre de maneira duplicada. Bien, bien, tal, tal, hora, hora, que, sea, qual e já. Percebam que aqui há outras possibilidades de formação também dessas conjunções aí distributivas. Acompanhe um exemplo. Alguns creem que a globalização ora, esse ora destacado, ora agrava a desigualdade entre os países e ora ajuda a reduzir a pobreza. Ou seja, ora uma coisa, ora outra, existe uma alternância entre os dois fatos. Bem, o que nós vimos até agora é o grupo de conjunções coordenantes. Na sequência, vocês vão ver quais são as conjunções subordinantes. Vamos lá, me acompanhe pela tela e preste atenção na capa desse livro. Esse livro, com o nome Mientras ellas duermen, de Javier Marías, que é um escritor espanhol contemporâneo e membro da Real Academia Espanhola. No título, Mientras ellas duermen, a palavra mientras é uma conjunção subordinante, e nesse caso temporal, por indicar o tempo em que algo ocorre, nesse caso no tempo em que elas, as personagens da obra, dormem. Bem, vamos lá. Então vamos conhecer quais são essas conjunções subordinantes em espanhol. Me acompanhem pela tela para que nós conheçamos esses casos. Vamos lá. Das conjunções subordinantes, nós temos as completivas, causales, concessivas e finais, por exemplo. Primeiramente, completivas é um único caso de conjunção, que é a conjunção que. Qual o objetivo dessa conjunção? É completar, dar o sentido à frase. Por exemplo, é importante que as pessoas atraviessem a calle em el paso de peatones. Lembre-se que peatones são pedestres. É importante que nesse exemplo, o que é uma conjunção completiva. Próximo caso, vamos lá? Causales, elas explicam o motivo, a causa do porquê algo ocorre. Quais são elas? Porque, temos pues, puesto que, já que e como. Exemplo, como não sabe manejar, prefere andar em metro. Ou seja, nós podemos substituir por porque não sabe manejar, já que não sabe, puesto que não sabe manejar. Próximo caso, concessivas, elas expressam uma concessão, um consentimento. Quais são elas? A que na verdade é uma das mais cobradas em vestibulares. Por más que, por mucho que, si bien, apesar de que. Veja um exemplo. Paco, por más que já tenhas carnet de conduzir, não puedes andar rápido assim. Nesse caso, por más que poderia ser substituído por já que, por exemplo, também daria certo. Outro caso são as finales, que indicam finalidade. Quais são elas? Para que, a fim de que. Exemplo, sempre há que manejar-se atento quando manejamos a fim de ou a fim de que, nesse caso, a fim de evitar acidentes, ou poderíamos também dizer para que evitemos acidentes. Bem, conheçamos outros casos ainda de conjunções subordinantes. Vamos lá, me acompanhem pela tela. Nós temos condicionais, que são conjunções subordinantes que estabelecem uma condição para que algo ocorra. Quais são elas? O si, cuidado que é sempre sem acento, em caso de que, com tal que, a condição de que e como. Exemplo, o polícia dijo, trataré de detenerlo si lo alcanzo. Poderíamos também falar, em caso de que lo alcance,
aí talvez o verbo teria que passar por alguma mudança de modo indicativo para modo subjuntivo, adaptando-se a essa outra conjunção. Próximo caso são as comparativas, que estabelecem uma comparação entre elementos numa mesma frase. Assim como, tal como, igual que, melhor que, pior que e tanto como. Exemplo, creio que em las carreteras eu manejo melhor que, estabelece uma comparação, melhor que mi padre, ou igual que, ou pior que. Outro caso são as temporales, que podem expressar um tempo em que algo acontece. Quando, depois que, antes de que, mientras, que é o enquanto, tan pronto como, a medida que. Exemplo, mientras entrava no coche, começou a chover, que podíamos colocar quando entrava, a medida que entrava. E o último caso das conjunções subordinantes são as explicativas. Elas explicam, exemplificam a primeira oração, o primeiro contexto, o primeiro sentido. Esto es decir, o sea. Exemplo, dejé las llaves en la guantera, o sea, en el coche. Esto es decir, en el coche. Então vejamos como é importante o domínio desse tema por ser tão recorrente em provas e vestibulares. Pelo Brasil todo, em provas e na prova do Enem também. Acompanhem pela tela, onde vocês vão ver alguns exemplos de provas onde esse tema já foi cobrado. Vamos lá, vamos ao primeiro caso. Acompanhem pela tela. Na frase, algunos puristas rechazan las nuevas técnicas de hacer y presentar el cine. Sin embargo, ¿ya? Aunque dignos de respeto, tendrán que aceptar que cada vez habrá más y mejores modos de ver películas. A conjunção aunque introduz a ideia de que. Então, presta atenção. Na verdade, nós temos aqui, a partir da segunda frase, sin embargo, aunque dignos de respeito. Esse aunque, nós já vimos que traduzimos para o português por embora, ainda que, mesmo que, mas qual é a relação que estabelece o aunque nesse contexto? Introduz uma ideia de condição, né? De adição, de soma, de concessão, de efeito ou de causalidade. O que vocês acham? Bem, nesse caso, aunque é uma conjunção que indica uma concessão para que algo aconteça. Então, a alternativa correta, a letra C. Vamos lá? Vamos ver o próximo exemplo. Me acompanhe pela tela. Vamos lá. Nós temos aí uma tira da Mafalda que diz: Manolito escrevendo uma carta e diz: quero enviar-te este saludo, aunque não estou seguro de como vou passar este papel por la computadora. Né? Então, veja, do fragmento da tira, aunque não estou seguro, a expressão aunque pode ser reemplaçada, sem perda de sentido, por. Veja que, nesse caso, nós já não temos mais a classificação da conjunção como uma classe gramatical, como um nome em qual dos tipos de conjunções ela se insere, mas sim como um sinônimo dentro da mesma língua. Então, nós temos aí, aunque pode ser substituído por sino, lembrem que o sino é o senão, e sim, mas sim. Nós temos o aún acentuado, que é o ainda, que no espanhol é o sinônimo de todavia. Nós temos o sin embargo, que o sin embargo é entretanto, contudo, no entanto. Temos todavia, que nesse caso seria sinônimo do aún acentuado, letra B. Ou temos pese a que. Quando nós temos uma questão como essa, de prova, em que o aluno precisa substituir uma conjunção por outra, automaticamente você tira aquela conjunção do contexto, insere outra, sem ter que fazer nenhum tipo de ajuste. Vejamos, por exemplo, aunque não estou seguro, qual das conjunções dessas 5 alternativas poderia muito bem ser substituída pelo aunque, sem que tivéssemos que alterar a frase? Nós diríamos, pese a que não estou seguro. Então, a conjunção pese a que, o apesar de que, será sempre sinônima do aunque. Nesse caso, a alternativa correta, a letra E. Vamos lá? Próximo exemplo, novamente trabalhando com as conjunções aí coordenantes e subordinantes. Vamos lá, acompanhe pela tela. En el fragmento, no asumen sus responsabilidades. Sin embargo, cuando se trata de sus derechos, la conjunción sin embargo puede ser sustituida por alternativas, mientras, no obstante, sino, aunque y apenas. Bem, nós já vimos que a conjunção sin embargo é traduzida para o português por no entanto, por entretanto, por contudo, todavia do português também pode ter como tradução o sin embargo para o português. Nesse caso,
a conjunção sinônima de sin embargo será no obstante. Tudo bem? Vamos lá, há mais um exemplo envolvendo conjunções. Acompanhe pela tela. Recuerdo que enrojaba con sus dedos su corbata mientras me decía que todo lo que había publicado en los últimos años era verdad, que había recibido dinero, que había ayudado a que ingresaran personas de Cuba por Cancún y varios otros temas, pero que él no era narcotraficante. Presta atenção que nesse exemplo, um fragmento de um texto, nós temos aí a conjunção mientras, que aqui, mientras, mira, enrojava com seus dedos su corbata mientras me decía todo. Indica o tempo, algo simultâneo, em que duas coisas acontecem. Vejamos o próximo exemplo, com essa palavra mientras. Mientras en el país se discute si intensificar las prohibiciones al cigarrillo en lugares públicos, incluyendo ahora sitios como discotecas y estadios, una encuesta realizada por el sitio trabajando.com Chile señaló que el 54% de las personas que fuman en horario laboral lo hacen acompañados por un colega y de preferencia al aire libre, por falta de lugares apropiados dentro de las mismas empresas, como 49%. Nesse exemplo, nós temos aí o mientras, que já não indica mais o tempo, e sim indica o enquanto, sendo uma conjunção também, mas diferente do outro exemplo que nós acabamos de ver. Acompanhe pela tela, vamos agora a uma questão que aborda essa diferenciação de uso do mientras no espanhol. Vamos lá. É um fragmento de um texto. Considere a seguinte frase retirada do texto, que nós não temos aí, mas temos um fragmento, e a frase que lhe sigue. O fragmento do texto é: muerto com um tiro na cabeça, mientras estava em um cybercafé. Analise o uso do mientras. Em quais frases o mientras do enunciado, tendo como referência o enunciado, vai ter o mesmo sentido? Número 1. Mientras estivermos en este pueblo, comeremos en un restaurante más cercano al hotel. Então, presta atenção e vejam se o mientras dessa número 1 tem a mesma conotação do mientras da alternativa, do enunciado, perdão. Número 2, a Julio de Río le gusta el cine europeo, mientras que su mujer lo aborrece. Novamente temos o mientras, analisem com o fragmento do texto do enunciado para ver se tem a mesma conotação. Exemplo número 3. Mientras, alternativa, mientras más tiene la gente, hoy día más desea, né? Novamente o mientras. E o exemplo, alternativa número 4, que é: 3 imigrantes mueren en una semana en Ciudad Real, mientras vendimiaban. Né? Retomem o enunciado, leiam novamente e vejam em quais das alternativas o mientras tem essa mesma conotação. Verifiquem, muerto com um tiro na cabeça, mientras estava em um cybercafé. O mientras, nesse exemplo, não passa uma ideia de tempo em que dois fatos acontecem simultaneamente? Portanto, quais as alternativas têm esse mesmo contexto, essa mesma conotação temporal? Vamos lá? Veja a combinação. Em quais frases? Alternativa correta, letra D. Somente 1 e 4. Tudo bem? Bom, outro tema importantíssimo para que você obtenha êxito na tua prova do Enem são os pronomes relativos. Acompanhe pela tela e nós vamos ver a partir de um nome, de um filme, de um cartaz de divulgação, um exemplo desses pronomes relativos. Vamos lá, acompanhe pela tela. La mano que mece la cuna. La mano que mece la cuna é um filme, na verdade, é um pouco antigo, traduzindo para o português é a mão que balança o berço, né? Mas nesse caso nós já temos a presença aqui de um pronome relativo, que é o pronome que. La mano que mece la cuna. O pronome relativo que, ele faz uma referência à palavra mano, então nesse caso a sua função é de pronome relativo. Me acompanhe pela tela e vamos verificar quais são esses pronomes relativos em espanhol. Vamos lá? Bom, primeiramente nós temos o pronome relativo que, tá? Esse pronome que, a função dele, na verdade, é fazer referência a algo já dito. O referencial do que pode ser tanto pessoas, objetos, animais, não importando. Veja um exemplo. Essa mulher que está aí es mi tía. Então, nesse exemplo, que é um pronome relativo que se refere ao substantivo a mulher. Outro exemplo. El perro que está ladrando es de mi vecino. Nesse exemplo, novamente, o que, com pronome relativo, se refere a perro. Outro caso de pronome relativo é quien, quienes.
tem que tomar muito cuidado, porque esse pronome relativo, ele tem uso exclusivo somente para pessoas, e não mais para animais, e nem coisas. Exemplo, los hombres quienes están de negro son los tíos de María. Los hombres quienes, ou seja, quienes, esse pronome relativo faz uma referência a los hombres. Então, claro, sempre faz uma referência a pessoas. Tomem cuidado, porque ao contrário do português, nós em espanhol temos o plural para o pronome relativo quien, que é quienes, o que não há no português. Outro exemplo, cujo, cujos, cuja e cujas. Esse pronome relativo, ele tem a função de possessivo. Então, nós só podemos utilizá-lo quando, no lugar dele, haveria possibilidade de uso de um pronome possessivo. Veja um exemplo. Esse senhor, cujos hijos são todos morenos, é meu abuelo. Esse senhor, cujos hijos. No lugar do cujos, poderíamos também dizer, esse senhor, sus hijos são todos. Então, o cujos tem a função de pronome relativo. Vamos lá? Próximos casos de pronomes relativos, donde. O donde, o pronome relativo que sempre faz uma referência a algum lugar, a um espaço. Exemplo, la ciudad donde nací es encantadora. La ciudad donde, nesse caso, referencial é ciudad, que vai ter uma referência de espaço, de lugar. E aí nós temos os relativos compostos, que são el que, los que, la que e las que. Exemplo, quero el vestido azul. El que está en el escaparate. El que, nesse caso, ele faz uma referência ao vestido, né? Outro exemplo, aqui já chicas son tus hermanas? Sí, las que están sentadas, las que, ou seja, las que faz uma referência ao substantivo chicas, nesse caso feminino e plural. E outro caso de pronome relativo que aceita a questão de composto é qual. Exemplos, el cual, los cuales, la cual, las cuales. Exemplo, la escalera del museu, la cual subimos é muito antiga. Percebam que nesse caso, o pronome relativo composto, la que, ele poderia muito bem ser substituído por outro pronome relativo não composto, por exemplo, que teria a mesma função. Vamos lá, me acompanhe pela tela novamente. Aí na sequência nós temos, próxima tela, nós temos outros pronomes relativos que são lo que, por exemplo, lo que quiero es aprobar en la universidad. Lo que te digo es verdad. Presta atenção que nesse caso, quando nós temos o pronome relativo composto pelo lo, por exemplo, lo que ou lo qual, ele já não tem mais um referencial concreto de substantivo, tá? Veja outro exemplo, lo qual. Minha irmã rompeu minha muñeca, lo qual me enfureceu. Nesse caso, o lo qual se refere ao fato de. O fato dela ter quebrado a boneca me deixou muito nervoso, por exemplo, tá? Vamos lá, me acompanhe pela tela. Nós temos agora um exemplo em que aparece esse tema de pronomes relativos. Algo nuevo se está fraguando entre Brasil y los Estados Unidos. Aunque pueda parecer una paradoja, son los Estados Unidos los que en este momento tienen los ojos puestos en la sexta potencia econômica mundial e em um país estratégico em América Latina. Presta atenção nesse exemplo, que aqui nós temos o lo que é um pronome composto, é um pronome relativo composto. Vamos ver a que se refere. Acompanhe pela próxima tela e vejam quais seriam essas opções. En el fragmento del texto anterior, el pronombre relativo compuesto se refiere a paradoja, a Brasil y Estados Unidos, a los ojos ou a momento, né? Então, claro que analisando pelo texto, nós temos como alternativa correta a letra C, ou seja, o pronome relativo composto se refere a Estados Unidos. Muito bem? Bom, outra situação onde esse tema aparece. Me acompanhe pela tela, vamos lá? É um fragmento comentando da obra, uma das obras mais importantes da literatura universal, que é Dom Quixote. Sin imaginar o significado que sua novela adquiriria na literatura universal, el español empezó a escribir Las andanzas de Alonso Quijano, un hidalgo de unos 50 años que perdió el juicio por leer novelas de caballería en una cárcel de Sevilla donde purgaba una pena por deudas entre 1592 y 1597. Cervantes eligió como narrador imaginario de las aventuras de su caballero andante al Cid Hamete Benengeli, a quien, presta atenção nesse relativo quem, a quem presenta como autor arábico e manchego,
tá? Vamos lá, me acompanhe pela tela qual é a proposta dessa questão. A quem presenta como autor arábico e manchego? É relativo que del segundo párrafo se refere a alternativas. Cervantes, a Quijano, a Citamente Benengeli, a arábico e manchego e a Hidalgo. Preste atenção que sempre o pronome relativo ele retoma algo citado mais recentemente naquele contexto. Nesse caso, analisando o fragmento, no final onde aparece a quem presenta como autor arábico e manchego, se refere, vamos lá, qual será a alternativa? A letra C, a Citamente Benengeli. Tudo bem? Vamos lá. Para finalizar, é sempre muito prazeroso, né, ler as tiras de Mafalda, cujos textos são bastante recorrentes em provas, nas provas de Enem também, e são muito inteligentes, são textos muito inteligentes. Vamos lá. Aqui vocês têm uma tira da Mafalda, onde ela aparece conversando com Susanita, sua amiga inseparável. A Mafalda diz, olha Susanita, ¿hiciste los deberes que nos pidió la maestra para mañana? Y Susanita dice, no, porque desgraciadamente en este país la gente no quiere trabajar, Mafalda. La gente no quiere hacer nada. La gente es así, ¿te das cuenta cuál es mi drama? E Mafalda, não, qual é? Que eu sou muito gente. Né? Ou seja, nós percebemos aí uma tentativa, na verdade, de Susanita de justificar o porquê da não realização dos deveres, atribuindo isso a um problema mais geral, mais global. Mas vamos ver qual é a proposta, qual é a exploração dessa tira. Vamos lá, acompanhe pela tela. O pronome relativo que presente no seguinte contexto. Hiciste los deberes que nos pidió la maestra para mañana, refere-se a la maestra, a los deberes, se refere a tú, a nosotras ou a mañana. Vejam pela frase, hiciste los deberes que, o referencial nesse texto, qual será? Vamos lá? Alternativa correta, letra B. O pronome relativo que faz uma referência aos deveres. Bem, espero que esses tópicos possam ter sido úteis e sejam úteis, na verdade, na realização das suas provas. Embora as provas atuais, elas enfatizem a leitura e a compreensão de textos, exigindo do aluno uma capacidade de ler e de entender um texto em uma língua estrangeira, torna-se praticamente impossível compreender um tema sem o devido conhecimento das regras gramaticais. Um bom domínio lexical, um bom conhecimento cultural também. Bueno, es esto. A ustedes buena suerte y que se vaya bien en las pruebas y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.